alternos internos são congruentes. Ângulos alternos internos. Então, esse aqui é o x. Esse aqui é o x. Então, x e x, tá certo? Portanto, esse ângulo é igual a isso. Mesma razão, tá certo? E aí você tem, aqui é 1, né? Aqui é 1. E aqui é A. Então, como é que sai a fórmula? Deixa eu apagar aqui. São semelhantes, tá? Esses triângulos, porque eles têm os mesmos ângulos. Então, se você chama isso aqui de A, né? A está para quem, hein? A está para, ó, para o cosseno de x, tá certo? Assim como o 1 está para quem? Oposto de x. 1 está para o seno. Mas isso implica o quê? Isso implica que o A é o cosseno de x sobre o seno de x, que é a cotangente de x. Então, de fato, essa medida é a cotangente. Aí você tem que entender que se o ângulo está desse lado, ó, se o ângulo é esse aqui, nossa, se o ângulo é esse aqui, que é o ângulo y, a cotangente é negativa, certo? É sinal que a cotangente está sendo medida aonde, hein? Pega o prolongamento para cá, ó. Então, essa medida aqui é a cotangente de y. Cotangente, esse eixo é o eixo das cotangentes. Então, cotangente também é um comprimento. Para finalizar, falta só caracterizar enquanto medida a secante e a cossecante. Mas também é simples. Também é simples porque desenhar menor aqui para ciclometro, aí 1, tá? Menos 1, aqui, ó, só sempre é 1, tá? Sempre é 1, é um círculo trigonométrico, tá bom? Aí eu vou pegar um ângulo x, tirar isso aqui, senão não dá. Pego um ângulo x, um ângulo de medida x, e aqui eu passo a tangente. A tangente ao círculo, ela é perpendicular ao raio, tá? Então você tem aqui, ó, perpendicular ao raio, você passa perpendicular ao raio aqui, aí essa medida daqui para cá, ó, vai ser a secante de x.
O x está aqui. Essa medida aqui é a secante de x, essa medida todinha é a secante de x. E essa medida daqui para cá é a cossecante de x. Tá? É tudo comparar de novo com esse triângulo. Aqui para cá. Porque se eu comparo com esse triângulo preto, ó, esse triângulo pretinho aqui, menor, ângulo x, isso aqui quem é? Seno de x, e isso aqui? Cosseno de x. Agora compare com esse triângulo caído, ó. Esse aqui. Aqui é o ângulo x, certo? Aqui é o ângulo x. Essa é a medida A, desconhecida. Tá certo? Aqui forma um ângulo reto. Então esses triângulos são semelhantes, tá? Mas quanto a essa medida aqui? É o raio, que é 1. Então, sai o quê? Ok. A. Aqui também é 1. O A oposto ao reto, os lados homólogos são proporcionais. Está aqui o A, está para quem? Para 1. Assim como o quê? O 1, porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. O 1 está para quem? Cosseno de x. Então, daqui sai que A igual a quê? A1 sobre o cosseno de x. Mas quem é 1 sobre o cosseno de x? Quem é a secante de x? Essa medida, de fato, é a secante. Ela ou é a medida desse lado ou a medida do outro lado. Tá? Entendido? É sempre maior que igual a 1 ou menor que igual a menos 1. E aí, se você comparar agora com outro triângulo, que é esse aqui, ó, esse triângulo aqui, tá entendendo qual é que eu estou desenhando? Qual é? Aqui é 1, aqui é B, chamar de B, que é essa altura, tá? Essa altura. Então, quando você compara, aí quais são os ângulos? Quais são os ângulos, ó? Esse aqui é o π sobre 2 menos x, então esse aqui é o x. O que é o x? Tá certo? E aí, como esse é o x, esse que sobra é igual a esse. Então, quando você compara esses dois, a semelhança, tá? É o B. O B está para quem? Para 1. Assim como o 1, que é o oposto a x, está para quem? Seno de x. Conclusão, quem é B, quem é A? Cossecante de x. Então, de fato, essa medida é a cossecante. Tá? Observando que se, por exemplo, se o ângulo está aqui, ó, se o ângulo está aqui, vou desenhar aqui, um ângulo Y aqui, ó. Que eu possa marcar, tá? Vou pegar assim. Um ângulo Y aqui. Aí a perpendicular, ó, é por aqui, né, ó? Perpendicular é por aqui. Tá? Então, se eu prolongo, essa medida daqui para cá, ó, essa medida daqui para cá, vamos poluir bem a figura, essa medida aqui para cá é a cossecante de y. Cossecante não. Secante. Perdão. É a secante de y. E essa medida daqui para cá, quem é? Cossecante de y. Você tem essas. E aí você consegue calcular até limites, tá?
Você vê o seguinte, o que é que acontece quando o x tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2? O que acontece com a secante? Mais infinito. E o que é que acontece com a cossecante quando com a secante, quando o x tende a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2? Menos infinito. Tá? Você tem isso. Então tá aí. Então é importante, para concluir rápido, enxergar, visualizar todas as funções trigonométricas com comprimentos relativos ao círculo trigonométrico. Pronto, tá bom por hoje.